Gravação iniciada, bora lá. Então, boa tarde novamente. Para quem está chegando aí, eu sou a Janaína, faço parte do departamento de treinamento aqui na Datamassi. E o assunto que a gente vai falar é sobre o e-consignado, né? Crédito do trabalhador, como veio aí na legislação nova. Então, o governo já tinha até falado um pouquinho sobre ele nos layouts do e-social. A gente não sabia direito, quando apareceu no layout, como seria a sua prática. E aí eles vieram regulamentando essas informações e é o que a gente vai acompanhar e trabalhar aqui um pouquinho, tá? O que a gente separou para falar nessa tarde sobre o e-consignado? Nós vamos falar sobre a legislação. Eu não trouxe ela toda, tá? Eu trouxe as referências. A gente acaba tendo que ter uma lição de casa e fazer a leitura completa da legislação e ver aquilo que entra e que vai ser utilizado no dia a dia, na nossa realidade lá na empresa. O que é o crédito trabalhador, o e-consignado, o cronograma, né, que veio estipulado aí com essas legislações, obrigações e as responsabilidades nessa operação do crédito em si. Quem está habilitado a solicitar este e-consignado? Devemos ficar atento aos prazos que a empresa ela tem. O que a gente vai fazer na folha de pagamento com essas informações? O FGTS digital, que é lá que a gente vai recolher, e como que isso vai funcionar dentro da sua operação lá no FGTS digital. Então, esses são os temas que nós vamos trabalhar. Antes de entrar efetivamente até na legislação, a gente quer uma dica, né? A gente vai trabalhar aí uma informação de que vamos nos desesperar com calma. O que a gente tem que fazer, gente? Assumir aquilo que for responsabilidade da empresa e orientar o trabalhador no que é possível ou não, ao que está no nosso alcance, tá bom? Nós temos muitos personagens envolvidos dentro desse processo do e-consignado e nem tudo é responsabilidade da empresa. Então, a gente precisa ver aquilo que efetivamente está na competência da empresa fazer. E aí, sim, a gente vai operacionalizar e trazer isso para dentro da nossa folha. Às vezes, a gente acaba assumindo mais informação do que o que realmente é responsabilidade nossa, tá? A gente sabe que o funcionário fica empolgado, fica emocionado, vai lá no departamento pessoal, porque acha que é a empresa que tem que dar todas as respostas, e não necessariamente. A empresa é uma parte do processo, e nós temos outros personagens envolvidos aí, tá bom? E bora dar aquela respirada profunda, todo mundo junto, contar até 10 para a gente não pirar aí dentro do processo, tá bom? Então, assumam o que é responsabilidade efetiva da empresa, beleza? Avançando aqui, nós temos a parte da legislação para a gente poder trabalhar, e nós temos o que como referência? Então, o crédito do trabalhador, o e-consignado, ele foi instituído pela medida provisória número 1292 de 2025, foi liberado aí em meados de março ali, né? E regulamentado logo na sequência aí pela portaria 435, que teve uma alteração de termos, melhorando ali o entendimento de um artigo ou outro na portaria 491. A medida provisória trouxe assim, ó, vai ter isso, né, envolvendo empresa, empregador e as instituições bancárias, como também os órgãos do governo que ficariam ali responsáveis por gerenciar e repassar a questão aí dos valores, tá? E a portaria, a 435, ela trouxe, eu gostei bastante da redação dela, porque logo nas primeiras informações ali, ele trouxe para a gente a descrição e responsabilidade de cada personagem dentro desse processo. Então, quem é a empresa, né? Quem é o empregador? Quem é a instituição bancária? Quem é o trabalhador, né, que vai adquirir aquele processo? Quem é a Dataprev? Quem é o FGTS dentro das informações, os termos
né? Então, eles detalharam bastante. Aconselho para quem não fez a leitura ainda, pegar e fazer uma leitura que tá bem bacana, dá para entender, né? Lei normalmente vem com os termos assim que a gente tem que estar com o dicionário ali do lado para dar entendida para quem não está envolvido ali no dia a dia, mas a portaria acabou trazendo uma linguagem aí que ficou bacana para a gente poder entender todo esse nosso processo, tá? E aí a gente tem lá a informação do que é esse crédito trabalhador, né? O e-consignado. Então, ele foi previsto lá na MP junto com a portaria. É uma modalidade de crédito consignado. O departamento pessoal já trabalhava com crédito consignado, né? Então, nem todas as empresas, mas boa parte delas já faziam convênios ali direto com o banco e fornecia onde o banco fornecia um empréstimo para o trabalhador e esse desconto já era feito mensalmente ali na folha de pagamento. Então, para quem utiliza essa rotina, já sabe como o processo mais ou menos funciona, que você vai lançar uma rubrica de desconto e isso vai ser levado para a folha de pagamento do trabalhador. Porém, esse novo modelo de crédito consignado aí, ele trouxe, além do desconto na folha de pagamento, o empregador ficou ali, eles até, né, tratam nas descrições que eles colocam, que o empregador ficou como intermediário, né, do processo, e sem muita alternativa de não querer. Ele tem que querer. Então, assim, no modelo antigo, o acordo com o banco existia se o empregador ele quisesse colocar aquilo em prática. Nesse modelo do consignado, não existe essa possibilidade para o empregador. Então, essa é a principal mudança, né, do que a gente enxerga nesse crédito, porque o trabalhador ele tem autonomia para pedir o crédito e a empresa tem só que acatar aquele crédito e descontar na sua folha de pagamento, né? Então, isso acabou pegando um pouco, que é o que tem gerado até um certo desconforto nas empresas e no departamento pessoal, que a gente não tem escolha, né? O que a legislação trouxe, ela pensou no funcionário, em facilitar o crédito, os bancos estão rindo à toa porque vão emprestar, dizendo que é com juros baratos, mas é importante, talvez ali, a gente também não pode falar para o trabalhador não fazer, mas talvez ter uma palestra ali, né, por uma educação financeira, para o pessoal tomar cuidado para não se endividar além do limite, isso vai ser descontado direto na fonte dele, ele não tem a opção de não pagar, né, o empréstimo, que normalmente quando se usa outros créditos, né, as pessoas sujam o nome, e nesse modelo vai ser na fonte, né? Tem uns detalhezinhos ali se ele não tiver um saldo, mas se ele tiver saldo, foi. Então, assim, é importante a gente orientar, a gente não pode impedir, se ele fizer, a gente tem que acatar. É sobre isso, tá bom? Então, a gente só tem que ficar atento nesse sentido, porque essa rotina veio mesmo para o departamento pessoal, e a gente só tem que colocar aí dentro do nosso planejamento mensal, ficar atento nessa nova situação na nossa folha de pagamento, tá? Nós temos aqui também o cronograma. Então, lá no dia 12/3, foi liberado a medida provisória. No dia 20/3, a portaria 435. No dia 1/4, a revisão lá de alguns termos pela 491. E tanto na medida provisória e principalmente na portaria que veio trazendo mais essas informações aí para a gente, nós temos alguns prazos, né? Então, o que a gente tem de prazo? Lá no dia 21/3, foi liberado, né, na carteira de trabalho digital, a possibilidade do próprio funcionário entrar, simular e selecionar, escolher e fechar empréstimos, tá? Então, ele já contratou. Então, a gente viu aí em jornal que o número de acesso foi bem alto
e o número de contratação também. Eu cheguei a entrar e simular, porque eu queria ver como ele ia se comportar, eu não avancei. Mas eu fui até a parte de simulação e eles estavam apresentando, assim, as propostas e a margem de valor máximo de parcelas, né? Então, ele olhava a questão do salário, quanto que comporta uma parcela dentro daquele salário e em quantas vezes eu poderia parcelar um determinado valor, e se aquele valor que eu simulei estava dentro do que eu teria condições de pagar daquele empréstimo. E a gente tem esse período ainda em andamento, né? Então, a gente está no dia 9/4 aqui, né, fazendo este evento, e o pessoal tem até o trabalhador em si, até o dia 20/4, para poder simular e fazer a contratação do seu empréstimo, né? O que a empresa precisa fazer? Então, a empresa, por enquanto, ela está vivendo só na ansiedade, porque o prazo dela ainda não chegou, né? O prazo da empresa está lá no dia 21/4 a 25/4, que ela vai começar, ela vai ser notificada lá no DET. Importante a empresa ter o seu cadastro atualizado, todas as informações para que essa notificação ela chegue na empresa. Ela pode acessar o portal para visualizar também. Só que no DET só vai vir um aviso: olha, funcionário XYZ contratou lá o empréstimo do e-consignado. E os detalhes deste empréstimo, dentro do mesmo período, de 21/4 a 25/4, a gente vai poder extrair isso de onde? Lá do portal Emprega Brasil. E todo mês, gente, todo mês, vai ser uma rotina para sempre, né? Todo mês a gente vai ter que entrar lá no portal do Emprega Brasil e fazer a consulta dos empréstimos, mesmo para quem já tem empréstimo em andamento. Por quê? Lembra que a empresa é só um personagem dentro dessa história? Existem mais personagens, o trabalhador e o banco. O funcionário pode ir direto lá no banco renegociar alguma coisa, ele pode ter guardado um dinheiro e querer quitar o empréstimo dele. Então, essa situação a gente vai ter que acompanhar mês a mês para ver se não tem algum ajuste a ser feito no desconto daquele mês, tá? Quando que vai ser a primeira competência de desconto? Maio. Então, lá em maio vai ser a nossa primeira competência de desconto do empréstimo. E o primeiro repasse do valor que a gente descontou lá na guia do FGTS no dia 20/6, tá bom? Então, a gente tem que ficar atento aí a esses prazos e a partir do mês de maio, a sequência ela se repete do período de solicitação do trabalhador, período de consulta da empresa, lançamento para desconto, recolhimento na guia do FGTS, tá? O período ali de pedido do empréstimo parece período de apontamento, né? Estão trabalhando de 21 do mês a 20 do outro. E aí, nós temos também aqui algumas obrigações e responsabilidades na operação, né, desse nosso crédito consignado. Primeiro, personagem que a gente tem aqui, a obrigação para o empregador, o que ele tem, né? A obrigação de efetuar todos os procedimentos necessários para operacionalização do desconto dos valores das prestações contratadas pelo funcionário em operação de crédito. Aí eles botam um nome bonito lá para o empréstimo, inclusive nas verbas rescisórias, né? Como já acontecia nos outros empréstimos aí também, tá? O empregador também tem a obrigatoriedade de fornecer aos agentes operadores públicos, aos empregados e ao órgão ou entidade da administração pública federal responsável, informações fidedignas relativas à folha de pagamento ou à remuneração disponível do empregado, eventuais acréscimos legais que ele tiver, descontos aplicados na folha de pagamento, disponibilizar o termo de rescisão de contrato de trabalho quando aplicável, né? Então, aqui envolve alguns processos, né? Processar a folha de pagamento,
o desconto está lá no demonstrativo de pagamento dele. A gente faz a entrega para o E-Social, a base do órgão público é o E-Social, tá? Então, a gente entregou lá o evento de remuneração e ele vai trazer aí as nossas informações dentro desse processo, tá? O empregador aqui também tem a obrigação de efetuar todos os procedimentos operacionais necessários à eficácia do contrato de operação de crédito na instituição consignatária escolhida pelo empregado. Então, eu tenho, independente dela ter convênio ou não com o banco, tá bom? Ela vai ter que repassar. E aqui tem outra questão para a empresa que antes eu fechava acordo, por exemplo, com um banco. Agora, ele vai escolher o banco que ele quiser e a gente vai ter que descontar, porque esse repasse, como a gente está no meio campo ali, eu não vou passar direto para o banco a informação. Eu vou recolher via FGTS digital. E a Caixa Econômica lá que vai ficar responsável por transitar a informação, né, para o banco. Mas aqui tem um detalhe por empregador e isso está assim, ó, bem complicado, que se a gente atrasar o pagamento, a responsabilidade é nossa. Então, assim, guia do FGTS, gente, não tem condições da gente atrasar com esses empréstimos consignados, porque senão é o departamento pessoal, alguém na empresa, financeiro, não sei quem, a gente vai eleger para fazer isso. Mas vai ter que entrar em contato com os bancos para renegociar, porque eu descontei para o trabalhador no prazo. E eu não paguei a guia no prazo, ele não recalcula, tá bom? Né? Então, a gente consegue ir trabalhando aí essas nossas informações, tá? Chegou a pergunta aqui no chat sobre a questão do ponto de corte. Sempre vai ser o mesmo, tá bom? De 21 do mês a 20 do outro, postergando. Então, de 21 do 3, 20 do 4, maio, e assim por diante. Se ele solicitar no dia 25 do 4, como colocou aqui, e a informação ia cair para o outro mês, eu mandei ele embora antes, não é problema meu. É problema dele, junto com o banco a qual ele fez o empréstimo, ou problema dele na empresa nova que ele entrar, tá bom? Então, eu não preciso me preocupar com essa situação da questão do empréstimo, tá bom? E assim, eu acompanhei algumas pessoas do governo falando sobre isso, e eles falam claramente, não é problema do empregador. Aquela frase lá do começo, vamos sofrer com o que é nosso. Né? Então, se ele pediu fora do prazo, desliguei, não é algo que eu tenho que segurar o trabalhador também, porque ele acabou de fazer um empréstimo. A gente vai trabalhar com o que tiver na nossa mão, do que for responsabilidade nossa, tá? Bruna, sobre a questão de baixar o arquivo, a gente acredita que sim, vai dar para extrair vários, a gente vai passar um pouquinho mais para frente, tá bom? Então, a gente consegue ir trabalhando aí essas informações. Avançando mais um pouco aqui, gente, nós também temos a responsabilidade do empregado. Então, o que o empregado ele vai ter que fazer? Ele vai ter que autorizar o desconto dos valores, né, quando realizados aí através das plataformas digitais. Então, quando ele entrou lá na carteira de trabalho digital dele e ele deu o aceite, né, para aquela informação, ele já autorizou que o desconto fosse feito na folha de pagamento. E uma outra informação que ele também concede lá é o compartilhamento dos dados dele com os agentes operadores aí credenciados para poder consultar os dados dele. Ver como que ele está no mercado para ver se ele tem direito ali a algum empréstimo ou não, tá bom? Então, mesmo tendo essa garantia de desconto na folha de pagamento, as instituições financeiras vão olhar isso, né? Se porventura ele já não tem um empréstimo em andamento, isso vai ser analisado, como que está a questão dele. Eu acredito que eles olhem o nome dele na praça também, né? Então, essa situação, e ele tem que conceder pelos termos lá da Lei 13.709, que é a LGPD, porque ele autoriza o compartilhamento dos dados dele, tá? Então, a gente tem essa responsabilidade do empregado também. Nós também temos a responsabilidade das instituições consignatárias habilitadas, os bancos, né?
Eles precisam realizar todos os procedimentos necessários para a adaptação de sistemas e para a operacionalização do empréstimo nos sistemas ou nas plataformas digitais. Então, eles tiveram que se adequar para aparecerem lá na carteira de trabalho digital, né? Então, foi feito lá, junto com a data prévia, aí, alguns ajustes. A legislação fala que eles também precisam ter canais específicos para que os trabalhadores ou até mesmo as empresas que atrasarem guia façam contato nesse sentido para poder avançar dentro desse processo, tá? E ele também tem que cumprir as obrigações assumidas no atos expedidos pelo Poder Executivo Federal sob pena de suspensão ou cancelamento da habilitação. Então, assim, eu não detalhei eles aqui, mas na portaria tem muita regra para eles. E se eles não cumprirem as regras, eles podem perder o direito de participar deste programa junto com o governo, né? E não vão poder mais fornecer informações aí para que o trabalhador tenha acesso aos empréstimos a qual eles vão oferecer, tá bom? E aqui, gente, a gente tem uma situação, gerou muita dúvida, né? E se o trabalhador X pode solicitar, e se o trabalhador já tiver um empréstimo em andamento, né? E se a empresa tem aí alguma outra situação, eles estão avisando quando o trabalhador não é elegível, tá bom? Mas uma das primeiras situações é quem está habilitado a solicitar. Lá no artigo 5º da portaria, né, a operação do crédito com consignação em folha de pagamento pode ser contraída pelo tomador de crédito. Eu pus até entre parênteses ali, né, que eles botam os nomes bonitos, né? O tomador de crédito é um funcionário, empregado. Desde que ele tenha vínculo ativo no momento que ele for solicitar. Então, ele vai olhar se ele está ativo ou não na empresa. Como que ele vê isso, gente? Lá no E-Social. Então, a gente diz lá, né? E se o vínculo empregatício ativo faça parte de algumas das seguintes categorias, né? Empregado seletista, que está lá, né, com remuneração sempre, empregado rural, empregado doméstico também, e diretor não empregado, mas que tem aquela opção do direito ao fundo de garantia. E ele também não pode ter outra operação de crédito com consignação em folha de pagamento no mesmo vínculo empregatício. Foi até uma das perguntas que chegou aí. Então, o governo sabe disso, se você mandou sua folha de pagamento certo. Então, o empréstimo estava lá com a rubrica que existia já, a 9254 ou a 9255, foi mandado certo, o governo sabe que ele já tinha outro empréstimo em consignação. Né? Então, assim, como que a gente mandou essa folha de pagamento, tá? Então, a gente precisa ficar atento a essa situação. A Alessandra colocou uma pergunta sobre se fecha a folha dela antes. Vai ter que dar uma ajustada aí dentro do processo. Se você vai olhar de 25 do mês a 20 do outro para descontar na próxima competência, tem que entrar naquela competência, senão você vai estar recolhendo em atraso, tá bom? Então, vai precisar dar uma apertada e ou rever alguns procedimentos nesse sentido para esta operação. As demais a gente pode até ir antecipando aí, mas logo no dia 21 a gente já está lá para poder fazer a consulta, tá bom? Precisa ficar atento a esses prazos. E como que vai ser, gente, essa solicitação pelo trabalhador? Então, o trabalhador vai entrar lá bonitinho, todo mundo vai aprender a mexer no celular, né? Vai baixar o aplicativo da carteira de trabalho, vai entrar lá, já tem um banner enorme, né? Eles fizeram uma propaganda linda, maravilhosa. Chega lá, crédito trabalhador, simule agora essa sua opção, né? Para ver se você tem crédito ou não. Então, a solicitação pelo trabalhador será realizada via carteira digital no período de 21 de um mês a 20 do outro. O primeiro período aconteceu agora, né? Está acontecendo de 21 do 3 a 20 do 4 pela carteira, e o trabalhador precisa ter o login do Gov, tá? Para ele poder acessar. Ao entrar na área do crédito trabalhador, primeiro vai ser demonstrada lá a opção de simulação, na sequência, se ele avança, se ele autoriza os dados dele,
os bancos vão apresentar propostas, né? Então, vai ter várias propostas lá e eles vão poder contratar até em banco que ele nunca teve nenhum vínculo, tá bom? Então, existe essa situação e o trabalhador vai selecionar a mesma proposta e vai validar a contratação. Aqui surgiu outro burburinho, né, que fala sobre a garantia do FGTS na contratação desses empréstimos, tá? Essa garantia não é responsabilidade da empresa, tá bom? Quando o banco fornecer o contrato, lá vai ter alguma cláusula que é importante o trabalhador ler, se ele vai dar o fundo de garantia dele uma parte lá, como garantia, né, no caso do desligamento dele com relação a esse empréstimo. E a gente faz o quê? Processa a rescisão dele normal, tá? Com os descontos previstos dentro da nossa folha de pagamento, a gente não vai olhar o saldo dele. O saldo dele é responsabilidade dele com o banco. A gente vai processar as nossas informações e mandar para o E-Social. Quando a gente manda para o E-Social, os bancos vão ser comunicados. Então, tem até uma parte disso na lei que a Dataprev vai fazer uma comunicação com o banco dos funcionários que foram desligados dentro do período. E aí, a própria Caixa Econômica, junto com os detalhes do contrato, que vai ver se tem essa garantia do fundo, sim ou não, tá? Então, a gente tem aí essa situação. Se o funcionário vir com a dúvida, a gente fala, você leu o seu contrato lá quando você assinou? Vê lá no seu contrato se tem a garantia ou não. Se tiver, a própria Caixa Econômica já vai reter, você nem saca, tá bom? Então, a gente já põe na responsabilidade dele. Na maioria das vezes, ninguém lê nada, mas é importante a gente dar o que é responsabilidade dele para ele e o que é nossa, tá? E toda essa tratativa vai ser entre o trabalhador e o banco, tá bom? E como eu disse, a empresa não pode se recusar a aceitar o empréstimo, até mesmo impedir a contratação. Se ele fez, entrei no portal, consultei, tem lá, vou ter que respirar fundo e fazer o lançamento aí da informação, tá bom? E aí, gente, uma outra situação. Todo trabalhador conseguirá solicitar essa informação? Não. Eles vão avaliar aquela questão de quem já tiver com algum outro consignado em andamento na folha, então ele vai ter que aguardar o período de portabilidade. Vai existir ainda um período de portabilidade, gente, mais para frente, mas isso também é coisa do funcionário, tá? Que a gente tem que ficar atento no quê? No portal, acessar o período e consultar se entrou na folha nesse novo critério ou não, tá bom? A gente consegue ir trabalhando aí essas informações, né, de consultar e fazendo os lançamentos, tá? Outra situação é talvez ele não tem margem para desconto para um empréstimo, né? Então, como que o governo sabe? A folha de pagamento dele lá no E-Social, então ele sabe o salário, todos os descontos ali que ele já tem, os que são previstos por lei, né, que a gente mais para frente vai até tratar essa questão da margem aí também, ele vai trazer essa situação. E aí, quando ele acessa, gente, o próprio governo está avisando ele que ele não tem direito. Então, se o funcionário entrou, né, e não teve direito, ele foi lá no departamento pessoal, você vira para ele e fala assim, olha, amigo, não liberaram dinheiro para você. Fica lá consultando para ver se um dia aparece, tá bom? Não é erro da empresa, tá? Então, a gente tem essa situação aí para a gente poder ir consultando e não tenta entrar na carteira de trabalho dele, deixa que ele acessa, que ele avance, que ele faça a leitura, tá bom? De um lado a gente orienta, do outro ele vai lá e tenta levar aí a sua informação e fazendo sozinho, tá? Quando é de interesse, normalmente eles desenrolam super bem aí a contratação. Mas se não tiver disponível, gente, já vai aparecer lá que não está disponível, manda ele ficar consultando para ver se ele consegue ser liberado aí dentro do processo, tá bom? E aí, novamente, a gente tem que ficar atento aos prazos, tá bom? Então, a gente precisa dar aquela olhada. Todo mês, no período de 21 a 25, a empresa vai ser notificada lá no DET sobre os empréstimos realizados pelos trabalhadores.
Todo mês também, no período de 21 a 25, a empresa deverá acessar o portal do Emprega Brasil para ver as especificações dos novos empréstimos e dos empréstimos que estão em andamento, pois os mesmos podem sofrer alterações, tá? Se eu entrei no dia 21, já consultei, baixei o arquivo, já lancei os dados na folha, para aqueles trabalhadores que teve a entrada do empréstimo, a gente vai ter que processar a folha dele de novo, tá bom? Então, nesse quesito aí, eles deram uma complicada. Não, a gente não pode esperar o mês seguinte, por exemplo, descontar em junho. Não posso, porque a primeira parcela dele já vai ser lá para desconto em maio. E o governo está todo por dentro disso. Ele vai esperar esse valor, né? E se a gente não recolher, estamos em atraso e a gente que tem que negociar com o banco, tá? Então, tem essa questão aí, daquela levantada e avaliando e analisando, tá bom? Todo mês a gente vai ter que lançar os novos empréstimos e acompanhar aqueles empréstimos que estão em andamento, sim, na nossa folha de pagamento, tá? E o que é um ponto de atenção aqui? A gente precisa ficar atento aos empréstimos em andamento, porque a qualquer tempo o funcionário pode renegociar, né, aquela questão do que ele estava em andamento com o empréstimo dele, tá bom? Então, é algo que a gente precisa ficar atento e acompanhando, tá? A Andrea fez uma pergunta interessante. Se esquecer, a responsabilidade passa a ser da empresa, tá bom? Recolhimento com juros e multa, inclusive o contato com o banco, com os bancos. Porque imagina que você tenha 10 consignados na sua folha de 10 bancos diferentes. São 10 negociações que precisam ser feitas, tá bom? Então, se é uma coisa que a gente precisa pôr 1000 post-its lá, uma coisa brilhante, essa parte agora, não esquecer, tá bom? E aí a gente vai trabalhando essa situação. A data de corte é essa aqui que eu estou apresentando, tá, gente? Então, assim, ó, o trabalhador tem de 21 do mês a 20 do outro para solicitar, a gente tem de 21 a 25. Mas se a gente for pensar bem, a gente tá com folga, tá bom? 21 de abril, que é feriado, provavelmente a gente vai consultar no dia 22 de abril, é para lançamento em maio, tá bom? Pagamento no final de maio ou no dia 5 de junho, lá no 5º dia útil. Então, a gente tá tranquilo. Esse período não é para folha de abril, é para folha de maio. Vou recolher no FGTS lá em 20/6. Então, meio que a folha aí, você vai conseguir ter essa antecipação para você trabalhar. Então, tá com folga, gente. Não tá em cima do pedido, não, tá bom? Lembra, ó, eu vou até voltar aqui com vocês. A gente vai disponibilizar o material, mas vou voltar. Olha aqui o cronograma de novo, tá bom? 21/3 a 20/4 é o período que o funcionário tem para solicitar. De 21/4 a 25/4 é o período que a empresa tem para verificar e baixar o arquivo. Para que folha? Maio, não é a folha de abril. Então, eu tenho de 21/4 a 25/4 para lançar em maio, com recolhimento lá, repasse no dia 20/6, tá bom? Então, o cronograma tá aí para a gente poder consultar, tá? E a gente... O pessoal falando ali que já estava até com o olho tremendo. Entendo. Faz parte. Então, essa questão aqui dos prazos, tá bom? Para a gente poder fazer a consulta. Mas a gente não pode esquecer, mesmo com a folga, tá bom? Abril não, gente, respira, tá? É lá do pagamento de maio, que vai ser o primeiro, tá bom? E o que a gente vai fazer na folha de pagamento a partir de maio, tá bom? A partir de maio, tá? Essas informações, tá bom? A pergunta do Marcelo, a gente já vai responder, a gente avança, eu consigo deixar programado
né? O Marcelo pergunta ali se a gente vai ter que lançar mês a mês ou já pode programar. Se já a parcela é a mesma, não tem nenhuma variação, a gente já programa todo mês, ele vai fazendo a leitura, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa fazer na nossa folha de pagamento é ter uma rubrica específica para pagamento para o desconto do reconsignado lá na nossa folha. E eu vou fazer isso onde? Lá em base de dados, tabelas, rubricas. Então, vou pôr lá um número que tiver disponível para mim, vou chamar ele lá de e-consignado, é uma rubrica de desconto em parcelas, e lá embaixo, na parte do e-social, obrigatoriamente, para esse novo modelo, tá? Janaína, e se eu já tiver os consignados antigos e vou ter o novo? Cada um no seu quadrado, cada um na sua caixinha, cada um com o seu código correspondente, tá? Os empréstimos consignados que já caminhavam na nossa folha, se não tiver uma migração para o novo, eles estão lá na rubrica 9254 ou na 9255 que a gente já praticava, tá? Empréstimos consignados e empréstimos do empregador, se porventura a própria empresa disponibiliza um dinheirinho aí para o funcionário. E desconta todo mês na folha dele. É esse novo cenário que é o que a gente vai ser notificado pelo DET, que a gente vai no portal do Emprega Brasil para poder consultar. A rubrica do e-social é obrigatoriamente a 9253 e o FGTS 31, desconto e consignado, tá bom? Por quê? Porque é nessa guia que a gente vai recolher e repassar esse valor, tá? Então, a gente tem aí essa prerrogativa, né, para poder trabalhar essas nossas informações. Se não for rubrica do empréstimo do e-consignado, aí a gente usa as outras opções que o e-social já tinha e já trabalhava e validava para a gente, beleza? Aí, o que eu preciso fazer na sequência, né? E aqui a gente tem que respirar, tá? A gente tem que controlar a ansiedade, né? Dar aquela respirada bem profunda, com calma, porque o e-social não está aceitando essa rubrica ainda. E para segurança nossa, tá bom? Como a obrigatoriedade dela é maio, o e-social está até dando um retorno de erro, que eu já vou mostrar na sequência, para quem quis se antecipar e já tentou enviar no mês de abril, não conseguiu, tá bom? Porque ele está retornando com erro e ele tem lá um ponto de corte e a gente tem só que respirar e esperar o mês de abril entrar para a gente poder fazer o envio, tá? Então, quando o abril chegar, Janaína, eu já posso criar a minha rubrica para controlar metade da ansiedade? Posso. Vou lá, crio minha rubrica, deixo ela bonita e com a minha anotação de que eu preciso mandar para o e-social quando for liberado. Então, eu vou acessar a galeria, vou enviar a nova rubrica no evento 1010, tá? Mas hoje, se você tentar fazer isso hoje, você não consegue, porque ele está retornando com erro e a gente entende que ela só vai ser aceita a partir do mês de maio, porque até o retorno que ele traz no erro, para quem dá aquela respirada e faz a leitura da informação. E a gente entendeu isso até como um cuidado para a gente não fazer nada errado, tá bom? Para a gente não fazer um envio devido, porque o FGTS Digital já está preparado para isso. Ele já tem lá toda a sua estrutura. Se a gente mandar errado, já vai coisa errada na guia também. Então, aguenta o comecinho de maio para mandar a rubrica, tá? E quando a gente está mandando, ele está trazendo esse código de resposta como erro. Início de validade inválido. Rubricas de e-consignado só podem ser utilizadas a partir de 5 de 2025. Este é o erro, a gente pegou, né? Dos retornos de quem já foi tentando aí mandar, e a gente fez até uns testes aqui internamente também, tá bom? Então, vamos dar aquela respirada, né? Vamos todo mundo exercício junto, ó. Todo mundo do DP aí controladinho, respirando, né? Para a gente poder, lá em maio, mandar conforme o cronograma, tá bom? Janaína, mas eu vou consultar o empréstimo antes. Vai, porque o prazo vai estar liberado antes de 21 a 25, pré-consulta, mas eu envio só na folha de maio, tá bom?
tempo em que a consulta estiver liberada, lá no DET, a gente vai ter na nossa caixa postal uma mensagem indicando que com os trabalhadores que aderiram, né, ao crédito trabalhador do e-consignado, no período, essa mensagem vai ser enviada no período de 21 a 25 do mês, tá bom? Nessa notificação do DET, não vão vir todas as informações necessárias para a gente poder lançar os dados do empréstimo, por isso que a gente tem que ir lá no portal do Emprega Brasil para consulta detalhada dessas informações, tá? E aí, na sequência, fui notificado, já sei da informação. Vou lá no portal do Emprega Brasil, coloco lá o endereço para consultar os empréstimos dos trabalhadores. O portal do Emprega Brasil, gente, não está preparado para procurações ainda, tá bom? Pode ser que eles evoluam aí e acabem liberando essa questão das procurações, mas por enquanto tem que acessar com a origem, tá bom? Os dados da empresa mesmo para poder constar os detalhes. Lá no portal, a gente vai conseguir baixar, né, o arquivo com os detalhes do empréstimo. Tem 3 formatos, tá? Com o certificado digital, as informações para poder acessar. Lá parece que dá para fazer com a senha do Gov também, mas aqui precisaria dar uma confirmada lá. Via de regra geral, com o certificado digital, tá bom? E aí vai baixar um arquivo lá. Então, tem 3 formatos lá de arquivo que a gente consegue baixar. E nós já estamos trabalhando na importação desse arquivo dentro do sistema, tá bom? Então, a gente já baixou o layout, a gente já tem trabalhado para poder liberar isso para vocês. Até que seja liberado, a gente tem que lançar as informações aí manualmente, tá bom? Mas eu acredito, a gente já está trabalhando nisso, eu acredito que quando o fervo chegar, a gente já tenha isso aí para poder importar. Mas se não tiver, vai ter que lançar lá, como os outros consignados já são lançados, mas já saibam que a gente já está trabalhando nessa situação aqui de fazer a importação do arquivo, tá bom? E aí a gente viu, né? A gente acompanha outros grupos também, então toda empresa de software está na mesma pegada, né? Estamos aí nessas informações, tá bom? A importação, colocar até aqui, importar na folha, não, a importação é dentro do módulo de rubricas automáticas que a gente vai ver daqui a pouco, porque não é só a rubrica e o valor, tem mais informações que a gente precisa mandar, né, até para o e-social, tá bom? Então, a gente baixa o arquivo lá com todos esses dados, tem que ser específico no caminho criado para o e-consignado dentro do sistema. Aí a gente trouxe aqui algumas telas, tá? Então, fiz lá o acesso. Dentro do portal do empregador, lá no Emprega Brasil, já tem a questão do botãozinho do crédito trabalhador, que é onde vocês consultam ali a igualdade salarial e tal. Para quem não, fica até a dica, quem não baixou o relatório ainda, baixe, porque o governo está, de olho para fiscalizar. Então, baixem, tem que baixar o relatório da igualdade salarial. Quem não fez, faça. E já criaram a caixinha do crédito trabalhador para a gente poder acompanhar. Quando a gente acessa, ele traz 4 opções, né? Traz até umas orientações. Gente, o governo está bem didático nesse sentido. Super bacana. Do FGTS Digital, então, eles fizeram um passo a passo, que eu trouxe o mesmo para vocês, maravilhoso, tá? Então, a gente tem aqui a consulta do calendário, o período de consulta, os arquivos de empréstimo, consulta e o extrato, tá bom? A Rô colocou super rápido, realmente, eles se superaram dessa vez. Vamos ver na operação efetiva. Mas nessa parte aqui tá tudo caminhando lindinho para que entre mesmo no mês e os processos saiam aí sem grandes dificuldades, né? Quando a gente entra na consulta do calendário, ele vai trazendo aqui, eu busco o ano, busco o mês, e ele só me traz as datas de períodos ali que foi permitido a consulta.
Quando a gente entra na opção de arquivos de empréstimo, aí eu consulto o ano, o mês. Aí aqui ele vai trazer o trabalhador, o CPF, a matrícula, a instituição financeira, o contrato, o valor da parcela e um detalhamento, tá? E aqui a informação para baixar o layout do arquivo nos 3 formatos que eu falei. A gente vai importar no Excel, tá? Já estamos trabalhando dentro desse detalhe. Marcelo perguntou aqui com procuração. O portal do empregador no Emprega Brasil não acessa com procuração ainda, tá? Acredito que eles liberem, mas por enquanto não aceita procuração, tá? Então, a gente vai baixar o arquivo de empréstimo, posso consultar, gerar o relatório, digitar todas as informações, e aí, na possibilidade de importação que a gente está trabalhando para isso, baixar o arquivo e fazer a importação, que fica bem mais fácil, tá? E nós já estamos trabalhando no layout deles. Mas a gente também vai poder consultar o contrato de empréstimo, então eu posso colocar o código da instituição financeira e o número do contrato, tá? Então, a gente consegue consultar aí as informações. E aqui, dados dos empréstimos mesmos através do CPF do trabalhador. Então, tem consulta em lote, consulta individual, tá bom? Então, a gente precisa ficar atento aí a essas informações, tá? Gente, detalhe se deu certo, não deu certo ali os acessos do Emprega Brasil. Aqui na Datamassi a gente acaba não gerenciando muito essas informações. Entre em contato lá com uma ouvidoria, Quero Falar, para a gente poder deixar isso redondinho nos prazos a gente conseguir acessar, tá bom? Então, a gente ficar atento a isso. Érica, eu te entendo. Eu também estava com essa opção, mas eu estava no endereço errado, tá bom? E aí, eu coloquei até aqui no material qual é o endereço certo para conseguir visualizar essas informações. Eu fiquei 2 dias tentando acessar, porque quando você digita só o portal Emprega Brasil, não ia de jeito nenhum e gerava um erro. E aí, se você não entrar nesse endereço aqui, ó, ele não te dá a opção para você visualizar, tá bom? E aí, digita esse endereço, ó. A gente vai disponibilizar o material. Esse endereço aqui, ó. Quem quiser anotar, vou dar aí até um tempinho. Não sei se a Ju vai conseguir pegar, mas se conseguir colocar aí no chat, tá bom? Nesse endereço aqui, ó, é batata. Ele não vai para a página de erro com um bonequinho bem grande, né? Então, esse endereço aqui dá certinho, tá bom? E aqui, né, como que ele vai levando. Valeu, Camila! A Camila já até se antecipou e trouxe aí o link para a gente, ó. Muito obrigada. Então, ele vai trazendo aí essas informações para a gente poder fazer a consulta e levar isso para dentro do sistema, tá? E onde eu vou cadastrar o empréstimo ou até mesmo importar o arquivo? Com o meu usuário lá na folha de pagamento, eu vou lá em base de dados, valores programáveis, rubricas automáticas, e aí eu vou entrar, né, nas telas que a gente já conhece o sistema. Informar o registro do trabalhador que está lá na minha listagem, esse é o processo manual, tá? E aí lá a gente colocou observação aí de novo para importar os valores, estamos trabalhando no layout. Vou clicar em incluir, e aí na inclusão eu vou informar a rubrica do e-consignado, aquela específica que eu criei, o sistema vai fazer a leitura da rubrica no lançamento para ver se ela está de acordo para habilitar os demais campos que são solicitados quando a gente envia esses dados para o e-social. Então, o sistema vai habilitar os dados do banco, contrato e observações, se eu tiver, se o código da rubrica do e-consignado que eu informei é o 9253. Se eu criei a rubrica errada, campos não são habilitados, tá? E aí eu vou informar os valores para desconto na folha de pagamento. Então, eu estou lá no registro do trabalhador, a rubrica que eu criei. Hoje, eu vou informar o valor do empréstimo para ele poder trazer a informação do valor da parcela. Enquanto as parcelas foram feitas, para ele controlando a informação para mim. O primeiro processo vai ser lá no mês 5 de 2025, né? E ali embaixo a gente vai informar os dados ali do banco, tá bom? Então, tudo isso a gente consultou onde?
Lá no portal do Emprega Brasil. A gente trouxe aí as informações para a gente poder levar isso para a folha de pagamento. Uma vez os empréstimos, né, com seus valores de parcela lançados dentro do sistema, a gente vai processar a nossa folha de pagamento, como a gente sempre fez, para apuração do desconto e das demais verbas da folha, confiram os valores, né? Então, é importante aí fazer a conferência. Quando tem lá empréstimo, processei a folha, ele vai trazer lá o valor da parcela. O valor da parcela, nós temos aqui um ponto bem importante que a gente precisa se atentar, porque ele precisa ter saldo para esse desconto. E se ele não tiver, não vai ser descontado. E é responsabilidade nossa? Não. Eu só tenho que avisá-lo, tá bom? E a gente vai até avançar isso aqui. Ele está afastado pelo INSS e ele não está com salário. Vai ter desconto? Não, não vai ter desconto. É problema da empresa? Não, não é problema da empresa. É problema do trabalhador com o banco a qual ele fez o empréstimo, tá bom? Será que vai ser descontado do salário dele lá do afastamento? Não sabemos, não tinha nada específico na lei com relação a isso, tá bom? Então, assim, vamos trabalhar com o que nós temos e com o que é responsabilidade nossa. Ficou afastado, não vai ter desconto, e aí ele não tem saldo, não tem desconto, tá bom? Então, a gente precisa ficar atento e sofrer com o que é para sofrer, beleza? Vamos internalizar, sofrer só com o que é meu, sofrer só com o que é meu, tá bom? Então, a gente precisa aí ficar atento a essa situação. E aí, o ponto de atenção que a gente traz é com relação a essa questão da margem, né, do desconto. Então, lá no artigo 30 da portaria, fala que, ao proceder com o desconto aí da parcela mensal do crédito consignado, o empregador, né, nesse caso, vocês junto com a gente, né, a gente consegue ir fazendo uma parceria. A soma dos descontos das parcelas de crédito consignado não poderá ultrapassar o limite de 35% da remuneração disponível conforme disposto no artigo lá, 1º da Lei 10.820. Então, a gente tem o limite de desconto da parcela dos 35%, tá? A galera aí está perguntando com relação à parte de férias, né? Férias, ele não está bem claro, né? Falando férias, né? Na legislação, mas o entendimento que a gente viu e até de alguns auditores do trabalho é que as férias, ela entra com base até nesse segundo parágrafo aqui, o que ele considera como remuneração disponível para a gente poder chegar nesses 35% da margem do desconto, né? Então, considera-se remuneração disponível somatório das rubricas de vencimento com incidência de contribuição previdenciária. E aí a gente vai analisar a questão das férias ali, né? Ela tem incidência para contribuição previdenciária. E a empresa, quando lança o desconto na folha de pagamento, ele já tem uma pergunta que já existia para os consignados anteriores, que é a possibilidade de fazer a leitura das férias e já reter esse valor lá pelas férias, tá bom? Então, assim, foi o entendimento de que nas férias vai ser computado também, vou utilizar a questão da retenção. Quando processar as férias, ele faz o cálculo da margem e recalcula quando chegar a informação na folha de pagamento, com base no quê, gente? Nasquelas rubricas que a gente mandou de vencimento com incidência da contribuição previdenciária, só que não é pegar cru, a gente tem que abater as rubricas de desconto de previdência, né? Essa questão, a rubrica de desconto da contribuição previdenciária devida do trabalhador,
Então, vou lá e descontar. De retenção do imposto de renda, então vai abatendo. E outras rubricas de descontos compulsórios, né? Pensão alimentícia, as faltas que ele tem, tudo isso vai deduzindo da base para a margem dos 35% aí, para a gente poder chegar na parte do desconto, tá bom? Então, a gente consegue aí essas informações, tá? O sistema vai fazer, gente, de forma automática, essa análise inicial da margem, tá? Então, a gente também já está trabalhando para essa questão dos abatimentos aí, já virem com o processo do que a lei trouxe, tá bom? Então, a legislação trouxe essas informações, descontos lá da farmácia, desconto do Cacau Show, que estava aqui, por exemplo, essa semana, do Boticário, isso não entra, tá? Isso não são descontos compulsórios, são descontos que o trabalhador, ele opta por ter aí dentro das suas informações. Então, aquilo que foi entendido como compulsório, e talvez, né, nesse primeiro momento ali, como eles não detalharam para a gente os compulsórios, a gente está numa análise da legislação, né? Então, assim, a gente vai fazer uma leitura dessa situação para poder trazer uma margem que fique confortável para esse desconto, né, das informações do trabalhador, tá? Então, o próprio E-Social está fazendo essa análise também para poder apresentar o que ele tem de valor disponível de informação para o empréstimo lá na frente também, tá bom? Aqui, gente, para apuração da remuneração disponível, não serão considerados descontos voluntários pelo empregado, tá bom? Então, aquilo que é voluntário não vai entrar aí para essa informação. Ultrapassando o limite do que foi previsto lá dos 35%, o empregador deverá informar ao empregado a não realização do desconto ou a efetivação de desconto parcial. Ele não tem saldo, né? Zerou. Não vou descontar nada, porque nem parcial tem. Aviso ele. Aquela parcela dele vai ficar em aberta lá com o banco e ele tem que negociar com o banco. Se tiver um desconto parcial, nós também estamos trabalhando no sistema, e isso foi a mudança que veio para a gente, né? Porque se fosse só lançar o empréstimo, o sistema já faz, tá? Mas no caso dessa situação do parcial, ele precisa ter saldo. Se ele não tiver, não vai ter o desconto, tá bom? Então, se ele não tiver o saldo, a gente desconta de forma parcial a informação. Pode ser que no mês descontou todo, no outro mês não, tá bom? Então, o próprio sistema ele vai fazer essa leitura para esse processo parcial ele ser ajustado, tá bom? Quando da realização do desconto mensal da consignação e não havendo recurso suficiente para o recolhimento do valor total, vou recolher de forma parcial. Isso aqui, eles não complicam só o empregador, a gente que trabalha com o sistema também tem que ajustar para poder atender a todos os clientes nessa alteração legal, tá bom? E o saldo restante é problema dele com o banco. Ele não tinha dinheiro para descontar tudo, não é responsabilidade nossa. A nossa é avisar, olha, fica ligeiro que esse mês não descontou tudo do seu empréstimo, viu? Vai lá no banco ver como que você vai fazer para pagar o resto. Não vai gerar insuficiência salarial para este caso, tá bom? Para este caso, importante falar, este caso. Pode ser que gere insuficiência das demais situações, né, da farmácia, da informação do posto de gasolina, da Cacau Show, pode ser, tá? Mas ele vai trazer aí a gente precisa avisá-lo nesse sentido. E aqui eu trouxe um exemplo para a gente, tá? O caso 1, parcela de empréstimo de R$1.000, a remuneração da pessoa, R$ 8.269,52. E aí eu deduzi as faltas que ele teve, R$ 396,90. O INSS que foi apurado, R$ 911,75, descontado dele. O IR dele de R$ 556,46. E essa pessoa também pagava uma pensão alimentícia
no valor de R$ 1.037. Quando eu pego a remuneração dele, deduzir todos os valores que foram apresentados na folha de pagamento. Ele teve lá o resultado final de 5.404,04. Internamente, o sistema já vai calcular qual é a margem, né? Vezes os 35% lá da legislação. Então, ele teria o valor disponível para desconto daquela parcela de R$ 1.891,41. Só que a parcela dele está menor. Então, este 1.800 seria o valor máximo para desconto da parcela de empréstimo nesse mês, né? Que a gente processou. Se aumentar faltas dele ali, ou se tiver algum outro cenário compulsório, ele vai trazendo aí essas informações. Qual vai ser o resultado na folha de pagamento? Desconto da parcela do empréstimo total realizado. Vamos repassar esse valor através lá do FGTS, lá na nossa guia, porque a gente descontou o valor todo, tá bom? Caso 2, parcela do empréstimo R$ 2.000. Então, ele foi lá, conseguiu pegar um empréstimo e o valor da parcela ficou em R$ 2.000. Aqui, casos fictícios, tá? Só para eu mostrar para vocês como que o sistema vai se comportar. Tive lá a remuneração de R$ 8.269,52. Mas esse mês ele fez a festa do caqui, resolveu faltar para caramba e não tá nem aí. Então, ele teve um desconto de R$ 1.984,49 só de falta, né? Então, a gente vai tirar essa informação lá da remuneração. O INSS dele, R$ 689,48, o IR 218,41, e ele ainda, para ajudar, paga uma pensão de R$ 1.300. Fiz lá a continha, o sistema vai chegar lá na base de R$ 4.077,14, vai aplicar os 35%, que é a nossa margem. Neste exemplo, o que ficou disponível, né, para desconto da parcela do empréstimo foi o valor de R$ 1.426,99. Só que o valor que eu tinha que descontar era os 200 mil, os 2 mil, né? Que ele tem aí de informação. Então, tinha lá o valor da parcela de 2 mil, tenho só disponível os 1.400. Qual vai ser o resultado na folha de pagamento? Desconto parcial realizado no valor de R$ 1.426,99, tá bom? E aí, a gente vai ter que fazer as conferências utilizando dos nossos relatórios, tá? Então, a gente pode pegar relatório lá, criar 14 colunas, buscar o genérico, relatório da própria folha de pagamento, para a gente poder ir consultando essas informações. Este seria um trabalhador que eu tenho que avisar, né? Sobre essa questão do desconto dele de forma parcial. Janaína, e o restante? Ele tem que negociar direto com o banco. Esse valor restante, a diferença dos 1.426 para os R$ 2.000, vai entrar de novo na minha folha de pagamento? Não, não vai, tá bom? Eu descontei 1.400, repassei 1.400 para poder trabalhar essa informação, e a diferença é problema dele com o banco. Ele que vai ter que ir lá no banco, ninguém mandou ele faltar um monte de dia. Então, ele que vai ter que reaver como que ele vai pagar essa informação aí, direto com o banco dele, tá bom? Então, a gente já está trabalhando no sistema, no programa da folha de pagamento, tá? Para que esse processo parcial ele seja feito, tá bom? O programa já está até na nossa área de qualidade, né? Testando para poder ver alguns cenários, tá bom? Então, a gente já, no que eu lancei, o valor da parcela do mês dele, lá em rubricas automáticas, processei folha, o cálculo, o comparativo, vai ser feito de forma automática, né? Então, a gente vai poder trabalhar aí com essas informações, tá bom? Para avisar o funcionário, a gente pode utilizar, né, tabela de mensagens no Olerite dele. Para quem tem o MyDTM, pode-se utilizar do MyDTM para mandar algum comunicado. Então, a gente entra lá no portal mobile, posso mandar mensagens, tá? Então, a gente tem como ir trabalhando essa questão, né, de avisos. Aí ele não fala como, ele só fala que eu tenho que fazer. Talvez a gente tenha que ser um pouco criativo para isso aí, nesse sentido, tudo muito novo,
né? Então, a gente vai ter que ir estudando possibilidades, tá bom? Pode dar uma mensagem geral também, falando se atente ao desconto do e-consignado, veja se seu desconto não foi parcial, pode ser também, para todo mundo já ficar atento, mas a gente tem que avisar de alguma forma, tá bom? E nós estamos trabalhando no sistema para fazer esse cálculo automático, não vou ter que ficar fazendo isso na mão para ver se ele tem a margem para lançar só o valor de margem. O sistema vai ler e já vai descontar de forma parcial, tá bom? Então, a gente vai trabalhar essa informação, né, dentro do sistema. E o que acontece com o restante do valor da parcela que não foi descontado? Que a gente já até falou um pouquinho, mas vamos reforçar. A empresa deverá comunicar ao trabalhador que o repasse do valor da parcela do empréstimo dele foi realizado de forma parcial ou nem foi realizado se não tiver, tá bom? Devido à falta de remuneração disponível, que é a margem dos 35%. Não será gerado saldo de insuficiência no sistema para esses casos do empréstimo do crédito trabalhador, pois essa diferença não entrará mais na nossa folha. Mas pode ser que seja gerada insuficiência dos demais descontos praticados aí em folha. As farmácias, ficar atento e orientar o trabalhador nessa quantidade de desconto, talvez tenha que repensar um pouquinho, né, a quantidade de parcerias aí que a gente faz. E a responsabilidade do trabalhador verificar com o banco em que ele contratou empréstimo a quitação desse valor restante, tá bom? Renegociar, sei lá, mas é dele, tá bom? E a gente está trabalhando para que o sistema faça esse cálculo da margem de desconto e o desconto parcial de forma automática, ficando a cargo do usuário apenas fazer a conferência das informações, tá bom? Então, ver aí, né, e conferir a folha aí também, né, essas informações aí de avisá-lo de alguma forma, tá? E se o trabalhador for desligado, eu vi que o povo estava eufórico aí, né, com relação à rescisão, tá? O que a legislação fala com relação a essa parte? Nos casos de rescisão ou suspensão do vínculo empregatício associado a um contrato, né, de crédito com consignação em folha, o desconto das parcelas e das garantias será direcionado automaticamente para. Então, foi desligado. Ele tinha parcelas para frente ainda. E até as garantias, que é aquela questão lá do FGTS que a gente falou no começo, vão ser redirecionados automaticamente para outro vínculo de emprego ativo no momento da contratação do crédito, mas inicialmente não alcançado pela consignação, se porventura ele tem múltiplos vínculos, né? Então, às vezes, ele contratou num vínculo e aí, se ele vai continuar no outro, a outra empresa ganhou um empréstimo lá para descontar na folha dela também. E vínculos empregatícios que surjam posteriormente à contratação da operação do crédito, tá bom? Mas tudo isso é algo que não é responsabilidade da empresa a qual ele foi desligado. É o próprio programa que vai fazer essa leitura e já vai redirecionar, né? Então, assim, a tecnologia vai olhar qual era o CNPJ, ele tem outro vínculo, como que ele sabe disso? Não é social, gente, tá lá tudo, CPF do cara, todas as informações, né? E se ele for admitido numa outra empresa, ele vai ter esse direcionamento. Então, assim, o que a gente tem que fazer, eu não vou conseguir consultar o empréstimo dele, se ele tem empréstimo ou não, na admissão, porque isso vai ser direcionado para o meu CNPJ após a admissão, tá bom? Então, por isso a importância da gente ficar constando sempre, né? Porque às vezes acabei de contratar a pessoa e eu acho que vai ser delicado colocar isso numa seleção, porque isso é um dado sensível. E se a gente for nesse nível de investigação, aí pode ser que a gente esteja discriminando o coitado que fez o empréstimo lá do reconsignado, tá bom? Então, assim, bora tomar cuidado em algumas práticas, né, também, tá? Então, ele vai trazendo aí essas informações. A instituição consignatária poderá renegociar, então o banco vai renegociar o saldo devedor remanescente, inclusive mediante até celebração de um novo crédito de consignação em folha,
E a instituição consignatária poderá renegociar o saldo devedor remanescente a qualquer tempo, ou a dívida dele mediante celebração de um novo contrato, tá? Mediante o tomador de crédito em um novo vínculo de empresa, de vínculo empregatício, tá bom? Então, a gente consegue aí trabalhando essas informações. A instituição consignatária poderá realizar a reativação da consignação, desde que haja previsão contratual de forma clara e objetiva, acerca do redirecionamento automático para outros vínculos, né? Então, o banco aí vai poder reativar a consignação. Talvez ele consiga pausar um tempo, né? Essas informações. E na hipótese, né, dos parágrafos 1º e 2º, a instituição deverá formalizar a renegociação e reativação da informação lá na plataforma do crédito trabalhador para que o CNPJ tenha acesso daquela informação, tá bom? Então, se tiver algum trabalhador foi admitido, ele tinha lá o contrato dele, e aí ele foi lá no banco, renegociou porque ele arrumou um novo emprego. Então, na próxima consulta do DET, então lá no DET, no portal, que a gente vai ser notificado de que chegou um empréstimo consignado para o trabalhador que está lá, tá bom? Então, a gente tem que ficar atento e constar, por isso, as consultas constantemente, tá? Então, a gente precisa dar essa olhada, tá bom? Deverão, na rescisão, ser observados os limites de margem consignável e outras definições estabelecidas na legislação do crédito em consignação na folha, né? Então, a gente tem os 35% para desconto, né? Todas essas informações aí dos consignados, como já funcionavam, a gente vai acabar seguindo uma mesma linha, uma mesma lógica, porque a legislação é a mesma. E aí o artigo 15º lá fala que a Dataprev vai disponibilizar aos bancos, né, as instituições consignatárias, relatório mensal contendo a relação de contratos encerrados e com os descontos suspensos devido ao término do vínculo empregatício, além da indicação dos casos em que houve novo vínculo empregatício ativo, tá? A empresa precisa fazer alguma coisa? Não. A empresa precisa se preocupar que ele deu fundo de garantia dele como garantia lá no empréstimo? Não. Ela vai descontar apenas aquilo que é devido dentro da rescisão, tá bom? Então, não precisa sofrer novamente, pelo que não é responsabilidade da empresa, tá bom? Se ele tiver múltiplos vínculos, na hora de contratar o empréstimo, ele escolheu um. Ele fez minha mãe mandou e escolheu um. E aí, se ele foi desligado de um vínculo, a legislação até fala que desligou de um onde estava o empréstimo, eles vão procurar se tem outro vínculo ativo e já transfere. A empresa vai ser notificada onde? No DET. Vai pegar os dados do empréstimo onde? No Emprega Brasil, tá bom? Então, toda essa situação ela vai acontecer de forma orgânica, tá bom? O sistema está preparado para isso, gente. Né? Então, assim, por que da importância de todo mês colocar lá na nossa rotina a consulta? Porque pode ser que aconteça movimentação que eu não estava nem sabendo e vai entrar, tá? Então, a gente precisa ficar atento e consultando lá as nossas informações, tá bom? Ou seja, se o trabalhador foi desligado, o desconto da parcela acontecerá conforme as regras da Lei 10.820, com o valor da margem disponível para desconto. Então, ele também vai analisar aquela regrinha que a gente viu lá das bases para poder levar a regra do desconto, tá? O restante do valor, se ficar valor remanescente, o ex-trabalhador que vai ter que negociar diretamente com o banco dele não é responsabilidade nossa mais, tá? Se ele entrar em outra empresa, vamos imaginar que você contrata um trabalhador que tinha um empréstimo. Então, ele vai ser direcionado para o seu CNPJ. Como que você vai saber disso? Pelo DET, junto com a informação dos dados lá no portal do Emprega Brasil. Então, todo mês tem que gerar lá a informação, tá bom? A gente vai se preocupar com a margem, gente, novamente, aquilo que ele tem margem para poder levar
a informação aí, os dados do desconto. Algumas coisas, gente, isso entra, aquilo não entra, não está tão claro na legislação, talvez a gente descubra aí junto durante o decorrer do processo, tá bom? Mas se precisar de algum ajuste, alguma coisa, a gente está aí à disposição, né, para ir fazendo esses ajustes que, se fizerem necessários, no decorrer aí, que a rotina foi entrando, como acontece em qualquer novidade que é liberada, tá? Fiz todas as análises aí, gente. Já processei folha, já estou em ordem com todos os meus descontos, os meus processos, tá? A gente vai enviar os eventos de remuneração para o E-Social. Então, o 1.200, o 2299, o 2399 já estão preparados com o layout, com o combinho do E-Consignado, né? Tem um bloco lá, quando a gente gerar a informação. A partir dessa informação, o valor descontado vai constar no evento 5003, né, que é os eventos aí de retorno, e será incluído na guia de recolhimento do FGTS digital, tá? E aí vem o próximo passo, que é o FGTS digital, né? Então, quando terminou o nosso processo da folha, né, de pagamento, a gente já vai fazer a leitura, né, e o envio das informações, tá bom? O FGTS digital, ele nem depende, né, do fechamento do E-Social, tá? Só de enviar os arquivos de remuneração, ele já faz, ó, a captura da informação e já gera lá os valores, né, para a gente poder acompanhar. Depois que a gente enviou, né, as informações da nossa folha para o E-Social, os valores do E-Consignado vão constar lá no FGTS digital e a empresa poderá gerar as guias para recolhimento junto com o valor do FGTS do mês, tá? Então, o vencimento da guia permanece o mesmo todo dia 20, antecipando quando o dia 20 não for dia útil, tá bom? Então, a gente precisa ficar atento ao prazo, gente. Isso aqui, eu acho que de tudo que saiu na lei, esse complicador aqui é o que vai dar mais trabalho para a gente, tá bom? Que é a questão de recolher no prazo dentro da guia do FGTS, tá? E o que a gente precisa ficar atento? Não será permitido o pagamento de valores de empréstimo consignado vencidos, tá? Então, assim, perdi o prazo da guia do FGTS digital. O FGTS dos trabalhadores, a gente vai conseguir recalcular, recolher com atraso. O E-Consignado, não, tá? Na hipótese de inadimplência ou quaisquer outras irregularidades no processo de quitação das parcelas de consignado retidas, o que isso quer dizer? Que eu retive o valor na minha folha de pagamento, mas na hora de quitar isso pela guia do FGTS digital, ela não aconteceu. O empregador deverá acionar os canais de atendimento das instituições financeiras consignatárias. Então, vamos imaginar, 100 trabalhadores fizeram empréstimo consignado, cada um num banco diferente, tá? Eu vou ter que entrar em contato com todos esses bancos para a devida regularização, inclusive com a responsabilidade pelos recolhimentos de juros e encargos devidos pelo atraso e podendo ainda responder legalmente por esse atraso também, tá bom? Então, a legislação também fala sobre isso, gente. E aí, é bem complicado nesse sentido, porque aqui trouxe um peso, tá? Principalmente para as empresas que gostam de atrasar o recolhimento do FGTS. Aqui vai ser um problema, tá? Então, assim, a gente tem que ficar atento a essa situação, tá?
As retificações ou alterações referentes ao empréstimo consignado no e-social não terão efeito no FGTS digital se o débito já tiver sido pago ou vencido. Fiz errado, lancei depois que eu recolhi a guia. Vai ter jeito? Não. Então, qualquer ajuste, né, vai ser realizado direto com a instituição financeira, seguindo as orientações da instituição financeira também, tá? Então, o ideal é a gente ficar atento a esse lançamento, tá? Das informações, tá bom? E aqui, qual foi a orientação do FGTS Digital, né? Que eu até peguei lá do site deles, tá bom? Para trazer aqui para vocês, sobre essa operacionalização, né, dos processos. No FGTS Digital, o empregador pode gerar as guias com os valores de empréstimo por meio das funcionalidades de emissão de guia rápida ou parametrizada. Pelo que eles detalharam aqui, a parametrizada só é permitida, né, assim, quando não tem FGTS no mês. Via de regra geral, eu tenho que pagar com o combo, tá bom? Para não separar mesmo, né? Acho que a intenção foi bem essa. Então, ele traz lá que na emissão da guia rápida, o sistema vai exibir todos os valores de FGTS e do empréstimo consignado do mês selecionado. Ele separa em blocos, né? Para a gente poder visualizar aí as informações. E nessa opção, não será possível alterar os valores ou a seleção. Vou clicar em emitir a guia, será gerada uma guia com os valores do FGTS e do empréstimo consignado daquele mês, tá? Aí a gente avança e ele vai emitir a guia com os valores do FGTS e as parcelas que a gente está recolhendo referente ao empréstimo consignado. Internamente, ele já sabe para quem é o quê, tá? Então, lá, com os eventos que a gente mandou, a data prévia junto com os bancos, tudo isso já tem programa por trás funcionado, daqueles 5 mil que a gente recolheu ali, para quem que vai ser distribuído, e essa responsabilidade é do FGTS. A da empresa é pagar a guia. Além dos relatórios existentes com as informações sobre o FGTS, também será disponibilizado um relatório em PDF contendo todos os descontos incluídos aí na guia, para a gente poder fazer uma conferência, né? Então, quais trabalhadores bater lá as informações, tá? Então, fiquem atentos. E a gente também tem a emissão da guia parametrizada, que por meio dessa funcionalidade, o empregador poderá definir quais valores de empréstimo consignado e FGTS serão incluídos na guia a ser emitida, né? Por aqui, dá até entender que eu posso dar uma separada ali, mas é bom a gente tomar cuidado, tá bom? Principalmente que um monte de empresa está sendo notificada aí por recolhimento de FGTS em atraso, fora de prazo, né? Então, é importante a gente ficar atento. Ele vai demonstrar os débitos de consignado não vencidos e não pagos, vinculados a trabalhadores com débitos de FGTS já incluídos na guia no passo 1. Serão automaticamente recuperados para essa guia, né? Então, selecionei o trabalhador, o empréstimo consignado vai no combo. Esses débitos poderão ser visualizados e tratados no passo 2 e 3. No passo 2, o empregador deverá incluir os valores de empréstimo consignado que não foram incluídos automaticamente no passo 1, que não tiveram valores de FGTS incluídos aí dentro da guia. No passo 3, ele vai exibir as duas abas para mostrar os valores do FGTS e o outro mostrar os valores do empréstimo consignado. Havendo alteração na lista de débitos aí a ser incluída na guia, a data de vencimento será recalculada, né, para refletir a nova situação. As opções disponíveis para alteração de vencimento estarão acessíveis no campo vencimento lá da guia. No passo 4, o empregador visualizará um resumo dos valores que foram incluídos e vai clicar lá em emitir a guia, tá? Então, ele vai trazer ali a informação para que a gente possa emitir a guia.
Gerar guia apenas com os valores de empréstimo consignado. Então, vou lá na funcionalidade de emissão da guia parametrizada para os casos em que não há valor de FGTS a recolher na competência, mas existem valores de empréstimos retidos do trabalhador. Então, o empregador poderá gerar guias apenas com os valores de empréstimo consignado, e aí ela vai ter que seguir lá o passo a passo, né? Selecionar os débitos, não vai selecionar nenhum valor, só avança, nesse caso que não tem FGTS. No passo 2, vai selecionar as informações dos débitos consignados, tá? Definir a questão do vencimento, e na próxima opção, eu vou lá e emito a minha guia, né, do passo 4, tá bom? Então, gente, muita informação, vai vir, a gente sabe, vai vir algumas mudanças, vão vir, né, algumas mudanças significativas para o nosso dia a dia, mas vamos dar aquela respirada, pega a legislação, consulta de novo, né, vamos acompanhando aí a evolução daquilo que eles vão trazendo, mas assim, via de regra geral, tá tudo bem desenhadinho ali, uma situação ou outra ali que acaba travando no dia a dia, mas como eu disse para vocês, nós já estamos trabalhando no sistema para ter essas informações, auxiliando aí na importação, processamento parcial, né, para que a gente possa ter esse processo automatizado aí dentro do sistema, tá? Então, o que a gente tinha preparado, essas eram as informações. Quem precisar de certificado, fica aí um pouquinho. A gente quer agradecer a participação aí de vocês. Se eu fiquei devendo alguma resposta, perdão. Ju estava aí no chat acompanhando, ajudando a gente também, tá? Gente, se quiserem nos acompanhar nas nossas redes sociais, a gente vai divulgando sempre que tem algum evento, alguma coisa. Para quem não conhece, gente, a Datamassa liberou uma plataforma com curso em EAD, tá bom? Então, lá no nosso site, vocês podem entrar e fazer a contratação, né, de algum curso que seja interessante para vocês. E ainda estamos trabalhando também com a nossa agenda dos treinamentos online. E aí tem lá a agenda disponível no site também, para quem quiser aí conhecer, tá bom? Coloquei todas as fontes que a gente utilizou para a montagem do material, importante a leitura também, né, dessa documentação, é uma parceria, né, a gente vai trabalhando aí em conjunto. E aqui, para quem quiser o certificado de participação, a gente já vai passando as orientações aqui no chat, tá bom? Agradeço aí, gente, e até uma próxima. Vou só parar aqui a nossa gravação para eu poder auxiliar vocês aqui na questão da lista de presença também, tá?